Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, restantes membros do Governo e equipa do Ministério. Eu preciso menos de 2 minutos, Sr. Presidente, porque são simples as razões que nos levam a este pedido de audição, na medida em que depois daquilo que foi o roubo aos salários por parte do Governo, no que diz respeito ao corte do subsídio de férias e subsídio de Natal, depois do congelamento salarial, depois de um conjunto de medidas lesivas para os trabalhadores da administração pública, o Governo prepara uma nova alteração à legislação laboral dos trabalhadores da administração pública, em alguns aspectos coincidentes, pelo que se lê, com aquilo que foi feito para os restantes trabalhadores do setor privado, mas já lá irei. Mas estas alterações à legislação laboral justificam, na nossa opinião, que sejam prestados esclarecimentos públicos relativamente a esta matéria. Há um conjunto de notícias vastas sobre esta matéria, com algumas contraditórias, e, portanto, o objetivo do nosso requerimento é ouvir o membro do Governo com responsabilidade sobre esta matéria, para percebermos e, naturalmente, trocarmos opiniões. Este processo, que é nada colide ou fere aquilo que é um processo que depois devemos ter aqui nesta Comissão, que é o processo de discussão na generalidade em plenário e na especialidade aqui nesta respectiva Comissão. Portanto, é esse o objetivo, o esclarecimento, a discussão o mais aprofundada possível para que se perceba quais são os verdadeiros objetivos desta dita reforma da legislação laboral dos trabalhadores da administração pública. E é isso, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, Srs. Deputados. Nós consideramos que o Governo fez aqui um exercício falhado de uma velha estratégia do Governo do Partido Socialista, utilizada até hoje, que é dividir os trabalhadores para reinar. O Governo do Partido Socialista fazia primeiro uma alteração à legislação dos trabalhadores do Código Geral, do Código de Trabalho, portanto, dos trabalhadores do regime geral, e depois dizia que era preciso equiparar e atacava os direitos dos trabalhadores da administração pública. Ora, o Governo PSD, CDS-PP faz exatamente a mesma coisa, mas é um exercício falhado, porque, por imposição dos senhores da Troika, este calendário ficou mais apertado e hoje as alterações aos trabalhadores da administração pública e aos trabalhadores do regime geral é praticamente em simultâneo. E, portanto, fica aqui provado que as alterações à legislação laboral têm o objetivo, como sempre dissemos, atacar todos os trabalhadores, agravar a exploração, baixar os salários, fragilizar os trabalhadores e os seus sindicatos, atacar os direitos. E, portanto, não é uma perspectiva de cristalização da legislação laboral da administração pública que está em cima da mesa, não é uma equiparação, o objetivo é atacar quem trabalha. E é esse o escopo final, e o objetivo final não é nada de equiparar relativamente uns com os outros. Claro que sempre para o patamar mais baixo, diria-se. E, portanto, uma outra nota é que estas alterações à legislação dos trabalhadores da administração pública não vai alterar para melhor o funcionamento da administração pública, não visa melhorar a administração pública, visa, sim, agravar as condições de trabalho e vai ter consequências nefastas, porque eu não conheço nenhuma organização que consiga funcionar com níveis de excelência se os seus trabalhadores não estiverem motivados. E o que o Governo prepara aqui, tem em cima da mesa, é mais uma ofensiva violentíssima contra os direitos de quem trabalha, contra as expectativas dos trabalhadores e, portanto, não vai conseguir melhorar absolutamente nada, porque hoje em dia, como no passado, mas hoje em dia ainda mais, a motivação dos trabalhadores é verdadeiramente fundamental. É esta a natureza das propostas que temos em cima da mesa, são más para os trabalhadores, são más para a administração pública e não podemos desligá-las da ofensiva e o ataque e encerramento de serviços públicos fundamentais para a população, o ataque à saúde, o ataque à justiça, com o encerramento de tribunais, o ataque na educação. Escolha, Sr. Secretário de Estado, há um conjunto vasto de ataques a serviços públicos fundamentais e, portanto, esta alteração é má para o país e não serve os interesses nacionais. Uma nota agora, partindo para as análises mais concretas. Partido Socialista e também PSD, CDS, PP partem para uma análise daquilo que é o regime das indenizações, que tem um corte brutal no montante das indenizações, a facilitação de despedimentos na administração pública, a possibilidade das rescisões amigáveis, mas isto parte de um pressuposto que importa aqui clarificar e questionar o Sr. Secretário de Estado. É que isto não é um programa de televisão onde os comentadores dizem o que querem e ninguém os contradiz. E o pressuposto destas rescisões amigáveis, dos despedimentos, das indenizações mais baratas para o despedimento, é que há trabalhadores a mais na administração pública. E eu pergunto-lhe, aonde é que há trabalhadores a mais na administração pública? Qual é o estudo que fundamenta essa mesma consideração? Que análise fez das necessidades? Fez um levantamento das necessidades para perceber que há trabalhadores da administração pública a mais? Isso é uma mistificação. Olha, eu do conhecimento empírico que tenho
das visitas que faço no meu distrito e noutros distritos, do conhecimento que temos do nosso partido, é que há imensos ministérios onde faltam trabalhadores. Na segurança social é brutal a necessidade de trabalhadores. Na justiça, nas forças de segurança, na administração fiscal, na saúde, há um conjunto de ministérios que precisam de mais trabalhadores, não têm trabalhadores a mais. E, portanto, esta é uma mistificação que está inserida num contexto de encerramento de serviços. É óbvio, se encerrar tribunais e se despedirem estes trabalhadores, aqueles trabalhadores estão a mais. Se encerrarem os centros de saúde, é óbvio que aqueles trabalhadores estão a mais, não é? E, portanto, esta é que é a lógica que está por trás destas mesmas medidas. E, portanto, não há nada que justifique esta necessidade de abrir o caminho para as indenizações e para os despedimentos na administração pública. E eu dou até um exemplo que é gritante e que é uma vergonha nacional. Veja-se como é que funcionam as escolas do nosso país. A maior parte dos trabalhadores docentes, dos professores, são trabalhadores precários, com contratos a termos ilegais no setor privado. Estes contratos a termo dos professores eram ilegais, considerados ilegais pelo Tribunal. E é verdadeiramente inaceitável. A maior parte dos trabalhadores, dos professores, são precários. Trabalham com contratos a termo 10, 20, 30 anos. E os não docentes, os auxiliares e os outros trabalhadores das escolas, a maior parte deles hoje já são ex-POCs, contratos de emprego e inserção, que é trabalhadores que estão desempregados, estão a receber subsídio de desemprego, que são colocados na escola. Isto é forma de funcionamento de uma escola. É forma de funcionamento de serviços públicos, em que 80% dos trabalhadores são precários e estão neste tipo de situações. Isto não é, efetivamente, caminho. Depois, já agora, como é que se justifica esta mesma realidade? Depois, uma outra ofensiva é relativamente ao tempo de trabalho com a adaptabilidade individual e o banco de horas. Para que se perceba, isto implica trabalhar mais horas para receber menos salário. São mais 2, 3 horas de trabalho por dia sem a devida compensação. E eu pergunto, além da injustiça que esta medida representa, pergunto se é ou não verdade que basta um sindicato, mesmo que seja minoritário, assinar esse mesmo banco de horas para que ele seja imposto aos restantes trabalhadores, mesmo que eles sejam representados por outros sindicatos bem mais representativos. Depois, a redução para metade do trabalho suplementar, do pagamento de trabalho extraordinário. É um novo roubo ao salário que, aliado à redução do descanso compensatório, é verdadeiramente inaceitável. E o Sr. Secretário de Estado pedia-lhe que justificasse esta mesma medida, porque argumentar que o Código de Trabalho é assim não chega, não é? Não é assim porque é assim. Tem que haver uma razão e o facto de haver esta mesma mudança não justifica esta mudança da administração pública, até porque nós consideramos que ela é injusta também no Código de Trabalho. A redução dos feriados significa mais dias de trabalho sem acréscimo salarial, portanto, mais trabalho com menos salário, e as reduções das indenizações dos contratos a termo têm particular incidência nesta velha questão dos professores contratados a termo, que visa facilitar também a rescisão, a cessação dos contratos a termo. E, nessa medida, o perpetuar de um modelo de trabalho precário na administração pública que não é aceitável. Mas há matérias que vão mais longe do que o Código de Trabalho e nessas matérias é claramente as questões da mobilidade geral. Obrigar trabalhadores a deslocações até 60 km contra a vontade dos trabalhadores é inaceitável. E mesmo com este limite de 30 km, e aliás nem é preciso tanto, eu dou o exemplo da constituição dos mega-agrupamentos, em que um trabalhador, um auxiliar da ação educativa, que ganha um miserável salário mínimo nacional, porque há milhares, há centenas, se não milhares de trabalhadores da administração pública que ganham miséria, que não ganham o suficiente para viver acima daquilo que é o limiar da pobreza, que é o salário mínimo nacional. Um trabalhador da ação educativa, um auxiliar da ação educativa, ganha 485 euros brutos, limpos serão menos, mas num mega-agrupamento pode ser obrigado a deslocações gigantescas, só mesmo dentro do mega-agrupamento. Se juntarmos isto, os 30 km, eu pergunto, qual é o salário que chega, este salário, para fazer este tipo de deslocações? Qual é legítimo que se imponha a um trabalhador que tenha salários tão baixos e no interior do país não há transportes públicos muitas vezes para estas deslocações? É legítimo impor esta mesma mobilidade? Esta, na nossa opinião, não é legítimo e não é aceitável. E, portanto, relativamente à mobilidade geográfica, eu perguntava porque é que também não fazem primeiro uma análise das necessidades, perguntem que trabalhadores é que querem, por livre vontade, mudar de local de trabalho, e há trabalhadores que querem mudar de local de trabalho, e só depois, em função desses resultados, tomar medidas relativamente a esta matéria. Mas não, o que se impõe é, logo à partida, uma mobilidade forçada que visa criar o inferno na vida destas pessoas. Eu, ao Sr. Secretário de Estado, tenho uma forte preocupação relativamente a esta matéria, porque
nós temos uma forte preocupação relativamente a esta matéria, porque isto conjugado, esta mobilidade forçada, conjugada com as rescisões ditas amigáveis, pode colocar o Estado a comportar-se como o pior dos patrões a nível nacional. Porque pode colocar o Estado, os diferentes organismos do Estado, obrigarem o trabalhador a deslocarem-se 30, 60 km, transformar a vida daquele trabalhador num autêntico inferno e depois, milagre, uma proposta de rescisão amigável para aquele trabalhador. E a comportar-se aquilo que faz o pior dos patrões do nosso país, que é colocar o trabalhador numa prateleira, não lhe dar trabalho, obrigar a deslocações, tornar-lhe a vida um inferno e depois propor uma rescisão amigável, que é tudo menos amigável. Importa aqui dizer, já estou quase a concluir, Sr. Presidente, importa aqui dizer que hoje já existe um regime de mobilidade forçada dentro da administração pública e que ele tem limites. E o limite é mais de, se não implicar um aumento de 8% de despesa da remuneração líquida e 25% do tempo gasto da deslocação de casa-trabalho. E a pergunta é, porquê é que mudam? A título de pergunta final, é ou não verdade que a evocação do prejuízo sério nesta questão da mobilidade geográfica depende da aprovação de uma decisão administrativa do Governo? Isto é, o Governo é que vai decidir se há prejuízo sério ou não. Não basta evocar, bem que pode o trabalhador evocar. Depois há uma decisão administrativa. Por muito que o trabalhador prove, é um ato discricionário por parte da administração pública. E a segunda pergunta é a possibilidade da compensação dos encargos adicionais dessa mesma mobilidade. E, portanto, se o Governo considera que isto não é um direito, mas é uma mera possibilidade que fica nas mãos do dirigente, o que leva a discricionariedades e a discriminações brutais em função de outras considerações que aqui não são chamadas, em função de discriminação de trabalhadores A em função do trabalhador B. E, portanto, eram estas as primeiras perguntas que queria deixar ao Sr. Secretário de Estado.